Seja bem-vindo a um episódio que eu tenho um carinho especial, porque eu estou aqui com um amigo meu, assim, que a gente troca muitas ideias para te ensinar a como você vai sair de um negócio miudinho no digital para algo que pode ser disruptivo para o seu negócio, para a sua vida. Então, estou aqui com o estrategista digital, Thiago Daros. Thiago, muito obrigado por receber esse convite. Thiago, assim, ó, ele é um cara que tem muito conhecimento e ele vai trazer esse conhecimento para você, porque eu vou, assim, se ele não fizer, eu já vou sair aqui no box com ele, fica tranquilo. Thiago, antes de mais nada, Thiago trouxe um conhecimento para a internet e como que você entendeu o desenvolvimento para que hoje você fosse chamado de estrategista digital? Primeiramente, muito obrigado pelo convite, muito obrigado, é uma honra para mim estar aqui, né? Uma cadeira que já passou muitos empresários grandes que eu admiro muito, muitas pessoas que eu admiro muito. Respondendo a tua pergunta, foi uma construção, foi de pouquinho em pouquinho, comecei como afiliado, né? Me afiliei a alguns produtos e a afiliação foi uma faculdade, vamos dizer assim, né? Então a gente vai aprendendo de pouquinho em pouquinho, precisa melhorar aqui, precisa melhorar ali, a gente vai analisando métricas, vai se especializando nisso, depois se especializa naquilo. E acho que quando tu começa a deixar o círculo todo bem redondo, que começa a ter essa autoridade e ter esses elogios que eu acabei de ganhar. E eu posso falar para vocês com bastante tranquilidade que ele é quem faz a estratégia da minha imobiliária. Nós já tínhamos, depois de passarmos por diversas pessoas péssimas, já passamos por golpe, já passamos por muita coisa. Você imagina que a gente trabalha, Thiago, eu já te falei sobre isso, mas a gente trabalha com marketing digital, com tráfego desde 2016, começamos com tráfego dentro, e quando a gente começou a ter ficar mais encorpado a imobiliária, a gente entendeu que era necessário ter um profissional que trabalhasse nessa área. Tomamos golpes e mais golpes, até que a gente teve um anterior ao Thiago que desenvolveu um bom trabalho. Somos muito gratos a ele, mas ainda precisava de um toquezinho, que é o que você entregou, que é essa personalização, de ser algo para nós. A gente sente que você trabalha conosco lá dentro da nossa imobiliária da forma que é, porque a gente levanta uma demanda, é rapidamente atendida, a gente tem um baixo custo do lead, que é o que grande parte das pessoas buscam, com uma qualidade excelente. Mas para que chegasse nisso, Thiago? A gente teve uma grande conversa e muitas coisas você alinhou. E vem muito o que você fala sobre estrategista digital e não apenas ser um gestor de tráfego. A pessoa que está com uma empresa ali, o que ela... Entendendo que você não só trabalha com imobiliária, mas você trabalha também com diversos outros segmentos. Você já entendeu que sempre existe, ou posso estar errado, mas sempre existe algumas coisas que são inerentes ao negócio, à profissão, que sempre estão presentes no momento de correção. Quais seriam essas? Olha, tem uma diferença muito grande, né, realmente, de um estrategista para um gestor de tráfego, porque o estrategista ele vai analisar o teu negócio como um todo, né? Então, ele vai realmente criar uma estratégia, como tu falou, exclusivamente para o teu negócio, e com essa estratégia criada, aí sim, ele vai ampliar ela, ele vai gerir o tráfego, né, para expandir para outras pessoas. Então, os maiores erros assim que eu vejo de pequenas empresas, de pessoas que estão começando a se posicionar no digital, é não buscar conhecimento e achar que postar qualquer coisa tá bom. Não realmente criar uma estratégia. Achar que, não, fiz um Instagram, vou postar algumas coisas ali e tá bom, é isso aí. O pessoal tá vendo que eu faço isso e... Então, é o que eu vejo de maior problemático, as pessoas não darem o devido valor para isso e não pensarem numa estratégia, né? E quando você fala sobre estratégia, vem muito além de você colocar no ChatGPT o que você pensa em fazer, como que seria. E a gente vê hoje, Thiago, que
grandes pessoas de ramos diversificados veem a IA vem como um disruptivo em relação ao que entrega, mas eu sei que eu utilizo inteligência artificial, você utiliza inteligência artificial, mas até que ponto utilizar? A IA nada mais é do que uma ferramenta. Então, eu uso, ela potencializa muito o meu trabalho, mas ela tem um limite e tu precisa ter um conhecimento para usar ela. Então, se tu der um simples prompt, ela vai te dar ideias muito genéricas para o teu negócio. É claro que para uma pessoa que talvez nunca estudou o negócio dela, montou o negócio meio que no susto, foi acontecendo e ela nunca parou para montar uma estratégia. Não, isso não acontece aqui. Aqui só pessoas estruturadas, fizeram faculdade de administração de empresa, com ênfase em contabilidade. Aqui o pessoal tudo preparado. Também. Então, se tu tá num nível desse de não ter tanto conhecimento do teu negócio, a IA provavelmente vai elevar um pouco o teu nível. Mas se tu realmente quer se dedicar, tu realmente quer montar uma estratégia para fazer tu se diferenciar, principalmente dos teus concorrentes, para te se destacar, tu precisa entender muito bem a ferramenta, porque tu ver aonde ela está errando, para te fazer novas perguntas e ir ajustando, se tu não tem conhecimento nenhum, tu não vai saber o que ela está errando. Então, tudo que ela te mandar para ti tá certo, tu vai fazer e é isso. E você, inteligência artificial, ok, vou fazer a gestão das minhas mídias sociais aqui através da inteligência artificial, até aí tá tudo bem. Mas agora eu preciso comunicar o que eu vendo. E só trabalhar no orgânico é o que a gente fala sobre o empresário que ele quer só trabalhar com indicação. O orgânico é quase que isso, né, hoje em dia. Antes a gente trabalhava no boca a boca, que é o marketing viral, que até hoje funciona. Existem diversas ferramentas, diversas formas de você fazer captação de cliente. Mas hoje uma das mais fortes para algumas empresas, não para todas, né, mas para algumas empresas, é o digital. E antes de abrir o gerenciador de anúncios, o que você poderia falar? Assim, ó, antes de você abrir um gerenciador de anúncios, quais são os cuidados que você precisa ter para que você faça uma boa campanha? Tá. Antes de abrir o gerenciador, o seu visual que você vai mostrar para os outros precisa estar bem feito. Então, o digital é a fachada digital do seu negócio. Então, quando o seu negócio não vai ter uma fachada mal pintada, não vai ter uma boa comunicação mostrando o que tu faz para as pessoas que estão passando na frente ver o que é. O digital é a mesma coisa. Então, a bio do seu Instagram vai ter que estar clara, falando o que tu oferece, qual dor que tu resolve. Depoimentos de clientes, de pessoas que gostaram, obviamente dependendo do que a pessoa faz, mostrando o serviço, um antes e um depois, mostrando o resultado. Então isso tudo precisa estar muito alinhado antes de partir para um gerenciador de anúncios para começar a anunciar. Legal, então eu tenho que ter um visual que você diz, além das minhas mídias sociais, ela comunicar o que eu vendo, mas não só o comunicar, mas qual é a visão que eu quero que as pessoas tenham do meu trabalho. Isso. Então preciso ter boas imagens também. Ter uma boa descrição e ter uma estratégia, né? E desenvolver para quem você quer vender, aonde você quer vender. Tem muita gente que acha que não, esse meu produto é excelente, vou colocar no Brasil inteiro com R$200 de campanha no mês. Difícil. Sim. Você sempre foi perfeito? Ou você já errou alguma coisa assim que torrou seu dinheiro? Olha, eu nunca cheguei nem perto de ser perfeito. Eu falei perfeito, é uma brincadeira. A gente vai achar que eu estou colocando ele abaixo de Deus. Ele está junto aqui com a gente, mas assim, o que fez você um dia errar que você, poxa, aqui eu perdi dinheiro? Na época, eu e meu sócio, a gente estava muito no início, a gente estava começando a escalar nossas campanhas, né? Escalar os produtos que a gente estava vendendo, ainda um pouco como afiliado, começando como produtor. E a gente não tinha muita experiência, né? Então a gente estava sempre ali buscando conhecimento com mentorias e tudo mais. E a gente deu um passo de
de um dia para o outro, simplesmente, por exemplo, se a gente estava rodando R$ 500 por dia, no dia seguinte a gente botou R$ 5.000 por dia. Uau. E a gente não estava preparado para isso. Nem a gente, nem os nossos servidores. Então, aconteceu uma catástrofe, né? Então, no dia seguinte, rodou os R$ 5.000, mas site caindo, checkout não funcionando. Então, foi um prejuízo bem grande. Ele foi um aprendizado muito grande para a gente também. Que o aprendizado que a gente teve, né, que eu tive principalmente, que a escala nunca é extremamente bruta, assim, né? A escala é sempre de pouquinho em pouquinho para te ir controlando as coisas e controlando os incêndios. Você sabe que numa palestra que eu tive, até ficou um corte no site no Instagram da igreja, foi justamente isso. Eu peguei e comuniquei, perguntei para as pessoas: se Deus viesse hoje e realizasse todos os seus desejos, você desejou ter um faturamento de X, você estaria pronto para atender isso? E as pessoas têm a tendência de achar que sim, só que não se preparam. E a gente teve uma conversa com uma pessoa que trabalhou no Banco Central, e a gente estava conversando justamente sobre o projeto, que ela encabeçou o projeto do Pix no Brasil. E ela falou assim que se ela pudesse dar uma dica para as pessoas, é que abrace o próximo desafio. O meu primeiro desafio, minha primeira meta é essa aqui. Você começou a caminhar, você já tem que estar abraçado com o próximo desafio. Porque ela estimou, naquele momento, que ela teria uma transação por dia de 100 milhões de transações no dia. E depois de 3 meses, eles estavam fazendo mais de 250 milhões de transações. Só que existia uma previsibilidade e por isso que não travou. Porque ela já tinha abraçado os próximos desafios. A gente entendendo isso, trazendo para o empreendedorismo, a gente começa a perceber, Thiago, que a preparação é fundamental para que qualquer passo que você dê, às vezes as pessoas têm um insight e já querem colocar em prática e não se preparam, né? E dentro do digital, isso é ainda mais perigoso, porque existem diversos gurus no digital que falam que, olha, hoje, pelo menos na minha profissão, eles agora, os grandes gurus estão falando que agora a nova moda é inteligência artificial, você precisa dominar essa área. Mas tá, eu dominei essa área, a inteligência entregou e o lead chegou. E aí, o que eu faço? Aí a inteligência artificial, ela não funciona. Eu conversando com você aqui, opa, calma aí, qual que é a sua dúvida? E buscar aqui na inteligência artificial. Não funciona. Funciona eu estar preparado para te atender. No digital, o que você já viu acontecer, além dessa sua experiência, que fez com que você visse a pessoa chegou com um problema, você, com alguns ajustes, fez com que essa empresa chegasse no que elas estavam esperando em pouquíssimo tempo? Tá, eu tenho um exemplo que a gente chegou no resultado que eles não estavam esperando. Eles não estavam nem um pouco posicionados no digital, né? É uma empresa de concretagem lá nos Estados Unidos. E eles contrataram os nossos serviços para dar esse passo para o digital. E foi em 3 semanas, no primeiro mês. No primeiro mês, a gente alinhou algumas estratégias, coisas simples, porque é uma commodity, né? Então, concretar a gente não tem muito o que inventar. Fazer uma comunicação simples, clara, direta e trazer esses leads. Então, foi uma coisa muito legal que eles fecharam uma venda, que essa venda, esse cliente fechou outros negócios que eles tinham com o sócio da empresa, com outras empresas. Então, no total disso tudo, gerou uma receita para eles de 3 milhões. E eles não investiram nem $1.000 no primeiro mês. Então, foi um resultado que eles não esperavam, né? Foi muito acima do que eles imaginavam. Recebeu uma comissãozinha também? Não. Não. Um iPhonezinho 17 Pro Max? Nada? Não recebi. Poxa, pessoal, qual que é o nome do rapaz? Só o nome simples. Rafael. Ô, Rafael, poxa, fechou um negócio desse, cara. Comissãozinha pro Thiago, pô.
Olha só, excelente, porque às vezes a gente fica idealizando a gente dobrar, triplicar, e eles chegaram no estado e conseguiram atender, né? Pelo visto, conseguiram atender. Quando a gente tem o que eu entendo também, fazendo um monte de diversos testes, a gente faz teste no digital desde 2016. Então, esse ano fazem 10 anos que a gente está no digital, trabalhando de forma constante, nunca paramos de trabalhar com digital. Um bom digital com uma promessa ruim só faz você perder dinheiro mais rápido. Porque só que você perde dinheiro mais rápido, você tem a chance de corrigir. Você já teve que chegar para algum cliente seu e falar assim, cara, você chegou a fazer algum teste sobre esse produto para entender se ele realmente faz sentido para você? Eu nunca tive essa experiência de precisar passar isso para um cliente, mas eu já precisei ajustar outras coisas. Por exemplo, estavam chegando os clientes, mas a comunicação estava muito ruim, muito ruim. E é um funil de vendas, né? Então tem todo o atendimento. Então a experiência estava ruim quando o cliente estava chegando na primeira comunicação, no primeiro contato, para fazer o agendamento do serviço, e quando a cliente ia para fazer o serviço, também não estava muito bom. Então, a gente precisou ajustar isso tudo antes de começar a realmente escalar no digital, porque isso tudo faz parte da experiência do cliente, né? Então, isso tudo é a estratégia que ela leva por trás. E falando sobre oferta ruim, tráfego não salva oferta ruim. Então, o tráfego nada mais é do que você pegar uma coisa que você tem e mostrar para diversas pessoas. Então, se você não consegue vender mostrando para 100 pessoas, você não vai conseguir vender mostrando para 1.000, 10.000 pessoas. Para quem não sabe também, a questão do estrategista digital funciona da seguinte forma. A gente está lançando junto um curso de vendas, né, uma mentoria, começa desde um produto low ticket, com um ticket baixo, até uma mentoria. E eu vou comentar aqui com vocês, assim, ó, de primeira mão. Eu tô para lançar esse curso já faz muito tempo. Aí eu cheguei pro Thiago, vamos fazer, vamos. O Thiago tá há mais de 15 dias estudando o que a gente tem que fazer, a forma que nós vamos começar. Eu, operacional brabo, vamos fazer, vamos fazer. Eu, Thiago, calma, cara, que essa é a hora que a gente precisa pensar em todos os pontos, pra gente não errar. Porque um erro no começo desencadeia diversas coisas ruins depois. Thiago, qual que está sendo o maior desafio de você? Porque, assim, eu estou há 21 anos no ramo, então eu consigo falar sobre diversos assuntos dentro do mercado que eu atuo. Qual que está sendo o maior desafio para você enxergar, assim, da gente, poxa, vamos começar agora? O maior desafio sempre é entender muito bem a dor do cliente que a gente vai resolver, para eu poder alinhar muito bem como vai ser a comunicação, para eu alinhar muito bem como vai ser a solução dessa dor para ele. Então, a gente vai trabalhar com vídeo de vendas, né, com VSL. Então, a escrita dessa copy, ela precisa ser muito bem estudada, porque a gente pode iniciar ela meio que de qualquer jeito, às pressas, mas a gente vai ir pegando no funil, a pessoa parou de assistir nessa etapa do vídeo. Então a gente vai ter muito trabalho regravando e refazendo, a gente vai conseguir corrigir, mas a gente vai passar muito trabalho. Então essa parte inicial, esse estudo, é melhor levar ali 10, 15, 20 dias a mais para no futuro economizar verba também, né? Porque vai estar rodando tráfego, rodando anúncio, para depois precisar corrigir esses erros. É o ditado que você já ouviu, a passagem que você já ouviu falar sobre você afiar o machado. Não adianta você ir com o machado de qualquer jeito e ficar um tempão lá se desgastando. É deixar ele afiadinho para com poucas machadadas você derrubar a árvore. Então é esse... E eu trouxe esse fato que é justamente quando você vai fazer não só o tráfego, mas ajustar o produto que você pensa em pegar. Tem muita gente que está iniciando na profissão, no empreendedorismo, qual produto eu vou trabalhar, como eu vou fazer para divulgar.
primeiro de tudo, você tem que divulgar com as pessoas que você conhece. Mas qual é o produto que você vai pegar? É um produto que você gosta? É um produto que você não gosta, mas você sabe que vende? Então, tudo isso faz parte da estratégia, faz parte do planejamento. E é fundamental que tenha planejamento a todo momento. Perceba, o Thiago falou algumas vezes sobre planejamento, sobre você, como você vai iniciar. E antes do início, antes de você começar a colocar energia, eu costumo falar que você tem duas formas de você fazer uma boa captação de cliente. Você colocando grana e você colocando energia, suor, gordura. Você queimar gordura para trazer esse cliente. E quando a gente fala sobre preparação, Thiago, no digital, é isso também. Não é só o produto, mas é como você vai divulgar, como você vai se posicionar, o que você vai fazer após a divulgação desse produto, esse atendimento que você vai fazer é muito importante. Quando eu sei porque a gente já teve um caso que hoje eu mentoro uma pessoa que você me indicou, justamente porque ele estava divulgando, mas não estava conseguindo converter. Como que você passa, não só para esse, mas como você passa para os outros, para as outras pessoas que a tendência da não conversão é o erro da comunicação, só que não é. A pessoa normalmente fala assim, poxa, tá chegando o lead, mas o lead está desqualificado. Já deu vontade para você falar assim, o que está desqualificado, o lead ou a pessoa que está atendendo? Olha, já deu vontade de responder isso. Mas eu sempre tento fazer o cliente mesmo enxergar. Então, em vez de eu apontar o problema, eu vou fazendo perguntas para ele, que quando ele vai me responder essas perguntas, ele começa a enxergar, realmente eu podia ter respondido melhor dessa forma, podia ter atendido o cliente, podia ter feito isso, podia ter feito aquilo, com simples perguntas. Então, eu não vou ser agressivo com a pessoa, chegar apontando um erro que eu vi, eu faço ela mesmo enxergar esse problema que está tendo na operação dela. Né? É quase como um coach. Pode ser. Pode ser, pode né? ser. Quase como um coach. Faz um monte de pergunta para ele ver, poxa, realmente estou errando aqui, né? Tiago, assim, a gente fala muito sobre a questão do atendimento, mas como que hoje você se prepara para fazer um primeiro atendimento? Porque quando você foi pegar a imobiliária para trabalhar, não foi de um dia para o outro. O que você analisa quando você vai aceitar esse cliente para trabalhar contigo? Primeiro de tudo, eu começo estudando muito bem o mercado, porque eu não pego clientes que trabalham no mesmo nicho, né? Então, todo cliente novo para mim é um mercado novo. Então, eu estudo muito bem o mercado, vejo o que os concorrentes estão fazendo, e aí sim vou pensar em uma estratégia que a gente pode se diferenciar dos concorrentes, que a tua estratégia vai ser única, que é o que vai fazer te diferenciar. E depois, se a pessoa já fazer anúncio, eu vou analisar os anúncios, por pior que seja o gestor de tráfego, né? Ele comprou dados, então ele não sabia o que fazer com aqueles dados. Mas eu sei, eu vou analisar aqueles dados, por mais que ele tenha configurado a campanha muito mal feita, tem dados lá para analisar e a gente sempre vai conseguir trazer coisas boas de lá. Então, é uma junção dessas duas coisas. E aí, quando a pessoa chega e fala assim, eu não sei nem por que eu vou te contratar, Thiago, porque eu já venho aqui no meu Instagram e tem um botãozinho top que fala impulsionar, e com o meu iPhone aqui, iPhone 17 Pro Max, como que eu não vou ganhar dinheiro aqui, ó, cliquei e já fui. O que de errado tem se o Instagram que tá te entregando, cara? É o Instagram. O botão impulsionar, primeiro, se você tem um iPhone, você já está pagando 30% mais caro. Ah, não. Pelo simples fato de você ter apertado o botãozinho impulsionar. Vai para a Apple direto esses vai, 30%? Ah, então eu estou ajudando. Vai direto para a Apple. E às vezes esse 30% é o que é a margem que você teria do seu negócio, né? E o botão impulsionar para vendas, né? É uma ilusão muito grande, porque ele não consegue, você não tem direcionamentos ali, você não consegue detalhar para o público certeiro do seu negócio. Então, você faz um anúncio para um raio
você vai conseguir diferenciar ali para homem, mulher e idade, e é basicamente isso. No gerenciador de anúncios, você tem uma ferramenta gigantesca que você consegue anunciar, inclusive, somente para quem está usando o iPhone 17 Pro Max, com a versão do sistema X, inclusive. Então, é extremamente mais certeiro. Então, por exemplo, se tu vende capinha de celular, tu está anunciando uma capinha de celular de iPhone 17. Você apertou no botão impulsionar, você está apareceu para 10 mil pessoas. Daquelas 10 mil pessoas, vamos dizer que 100 tinham o iPhone 17. Então você torrou um dinheiro absurdo que você poderia ter aparecido somente para as pessoas que têm o iPhone 17. Então essa é a grande diferença. O botão impulsionar é uma grande ilusão. O botão impulsionar, então, você está me falando que a Apple, junto com o Instagram, com o nosso Mark, está ganhando dinheiro nas minhas costas. Tá. Entendi. Então, gente, você que estava ali no botão impulsionar, já para com isso, porque você precisa aí ter uma estratégia. Mas olha só, brincadeiras à parte, quando a pessoa é um dono de uma pizzaria, de uma hamburgueria, de um salão de beleza, qual que é uma estimativa que você poderia, de bairro assim mesmo, né? Qual a estimativa que você pode falar para a pessoa assim, ó, com X, a partir de tanto você consegue ter um bom retorno para sua empresa? Existe uma estimativa assim? Olha, existe. Dá para com um local de bairro aí com R$ 1.500 por mês de investimento, lógico que depende muito do segmento da pessoa, mas em média, com R$ 1.500 você vai conseguir 500 novos leads no mês. Então, né, só o dono do negócio analisar que diferença faria no negócio dele 500 novas mensagens por mês, né? O que ele faria com essas mensagens, se ele conseguiria converter, se a estratégia dele ou o atendimento dele tá bom, e quanto aumentaria o faturamento dele, quanto seria o retorno dele, então... E dentro desses clientes que você atende, qual foi assim, o maior absurdo que você ouviu um empresário falar, só não pode ser eu, alguma coisa que eu falei, você descarta, ou senão eu vou ter que cortar de novo. Mas qual foi o maior absurdo que você já ouviu alguém falar em relação ao tráfego? O maior absurdo que eu já ouvi alguém falar sobre o tráfego? Isso aqui não está dando certo. Geralmente, as pessoas terceirizam a culpa, né? Então, ou tem um produto ruim, ou a comunicação está ruim, como eu falei, né? O atendimento está ruim, a estratégia dela não estava boa, e a estratégia que eu digo internamente, né? E ela joga a culpa no tráfego. Os leads estão horríveis, daí a gente vai analisar os leads, a gente vai analisar as conversas e ver que é muito pelo contrário. Então, acho que, de geral, quando o empresário tem essa tendência de querer terceirizar a culpa, o primeiro passo dele é botar a culpa no anúncio online, Tiago, olha só, a gente está falando com um cara que está se estruturando para começar a fazer a divulgação na internet, poxa, eu quero fazer isso, eu tenho uma marca, eu estava falando com um pessoal no Get Business. Para quem não sabe, o Get Business é um movimento que a gente faz aqui na igreja que junta empreendedores, empresários e pessoas que estão aspirando, né, são aspirantes a empreender. E aqui todo mês a gente tem um momento de café para falar com essas pessoas, para passar ensinamento, para fazer esse momento de comunhão e de network também, porque logo após toda a palestra que a gente ainda tem um momento de café ali, e é fantástico, o valor irrisório, eu acho irrisório. E eu estava conversando com duas pessoas que têm marca de roupa. E falou, poxa, eu estou pensando em desenvolver minha marca, e eu quero fazer assim, e eu preciso ir para a internet. E a gente vai deixar um recado para essa pessoa, para ela anotar, papel e caneta, que ela aprendeu a fazer um tráfego ali, ela ainda não tem condições de ter um gestor de tráfego, ter um estrategista digital, mas a gente está aqui para solucionar esse problema. Estamos aqui para ajudar você a fazer a sua estratégia.
Antes de você conseguir uma pessoa que vai pensar no seu negócio muito além do que você enxerga, a gente vai te dar essa oportunidade de aprender. Se você pudesse dar algumas dicas para ela anotar e já começar a fazer a partir de agora, quais seriam as dicas que você pode dar? Primeiro de tudo, ela precisa entender muito bem o produto dela, qual é o público que vai comprar o produto dela e ver o que ela tem de diferente dos concorrentes, né? Camiseta tem infinitas opções por aí, então algum diferencial ela vai ter que ter, nem que seja o preço, né? Se ela vai focar em ter um produto mais barato, então primeiro de tudo ela definir essa diferença que ela tem dos outros. Então, por exemplo, se ela tem um tecido muito diferenciado, é um tecido muito macio, ela vai pensar. Então, primeiro de tudo, já anota o gatilho da diferenciação. Como que você se posiciona, mas não só... porque tem coisas que são similares, todo mundo vai falar. O meu algodão é 30.1 penteado, meu algodão... Hoje em dia tá, não amassa, não deixa cheiro, então não é só isso. Você precisa ter uma diferenciação para que as pessoas, além de tudo isso que eles estão vendo na internet, vejam também que, opa, isso aqui eu não tinha visto antes. Primeiro, diferenciação. Exatamente. Toca. Segundo, alinhar essa comunicação que você vai fazer, porque o exemplo que tu deu, né, esse algodão é 30 fios, né? 30.1, 30.1. Fio 30.1 então, penteado. A grande maioria das pessoas não está nem aí para o que é 30.1. Ela quer saber o que esse 30.1 faz. Então, esse 30.1, quando tu bota no cabide, ele desamassa. Tu tirou da máquina de lavar, secou, tu bota no cabide e ele desamassa sozinho. Então, a pessoa quer saber isso. Ela quer saber o que esse termo está resolvendo, né? Então, o termo técnico pro cliente poucas vezes vai importar. Então, isso também é um erro. Muitas pessoas querem ficar falando o termo técnico e focando de, isso aqui veio da Índia, que não sei o que, aquilo, trazendo muitas informações que são irrelevantes para o cliente. O cliente quer saber na prática, no dia a dia, o que vai fazer diferença para ele. Então, segunda dica é transformar a característica que o seu produto tem em algum benefício. Como você transforma atendendo um desejo do cliente ou uma dor. Então, aí é o princípio da venda. Você pegar uma característica e transformar. Porque característica por característica, pouco te importa. O que é a repimboca da parafuseta? Não sei, mas agora o que ele faz para deixar o carro mais confortável? Opa, eu sei. O valor do metro quadrado, voltando para os imóveis, o valor do metro quadrado é 11 mil reais o metro quadrado. Pô, legal. Mas o que isso significa? Significa um apartamento de 100 metros quadrados é 1 milhão e 100. É isso? Cabe no seu bolso? Não, então agora a gente tem que procurar. Então, transformar característica em benefício. Então, pega as características do seu produto, desenha todas elas aqui e o que você pode transformar em benefício que, primeiro, seja algo que muitas pessoas querem e algo de diferenciação. É isso? É isso. Segunda dica. Terceira dica. A terceira é juntar essas duas coisas para criar a sua oferta, né? Então, você já alinhou qual é o que o seu produto tem de diferencial, qual é o seu público, e juntar essas duas coisas para você fazer o seu criativo pro anúncio, né? A sua imagem, o seu vídeo, podendo falar dessas coisas e tendo o criativo definido, aí o próximo passo seria aí partir para os anúncios. Para a estratégia. Então você alinhou tudo e a partir do momento que você alinha tudo, o que acontece? Você estudou o seu produto e dominou ele. Dominou ele, agora é a parte do criativo que você vai aprender em algum curso que você já fez ou não de tráfego e vai começar ali a colocar os parâmetros para quem você vai distribuir, aonde você vai distribuir, se é nível bairro, municipal, regional, estadual, nacional, e é você que vai desenvolver com a sua estratégia o que você pensa. Porém, se você quiser um estrategista, já vou deixar aqui o arroba dele, porque eu sou suspeito para falar, se tornou amigo meu, porque fez um bom trabalho também, que se não tivesse feito trabalho também, eu ia ter já deixado para lá. E não foi, ficou, e a gente tem uma amizade muito bacana em relação a isso. Tiago, já demos a dica agora. Agora a pessoa já está no olho do furacão, já faz isso, já anuncia, e eu preciso ajustar a minha rota. Como um dia você já pegou a gente ali e outras empresas que eu tenho certeza que a gente ir conversando, você já me falou. Qual é o primeiro cuidado que você fala assim, olha, antes de você fazer isso,
Antes de você parar sua campanha, faça isso. Complexo, porque... Aqui a gente não tá para facilitar não, gente. Ele achou que ia sentar aqui e ia falar sobre o que ele quer. Tá doido, eu vou fazer pergunta para você aprender. Pode responder. É porque tem muitas variáveis, né, para a gente identificar esse problema. Então, por exemplo, a gente foi analisar a campanha e a gente viu que o CPM tá dentro da normalidade, porém, O cliente... é CPM? É o custo por 1000 impressões. Tá. Quanto você está pagando para aparecer para 1000 pessoas. Porém, o cliente reclamou que o custo por lead dele aumentou absurdamente. Então, alguma coisa tem de errado com aquela campanha. E a gente viu que o custo por clique está muito caro. E aí a gente vai investigar um pouco mais a fundo, a gente descobre que o CTR está muito baixo. O que é CTR? O CTR é a porcentagem de vezes que alguém clica no seu anúncio. Então, o custo por clique é uma conta entre o CPM e o CTR. Então, quanto você está pagando por 1000 impressões, pela porcentagem de pessoas que estão clicando no seu anúncio, você vai ter o custo por clique. Então, um CTR baixo, a culpa é do criativo. Daí, assim, vai analisar o que aconteceu no criativo, se foi a comunicação dele, investigar, ou simplesmente já está muito tempo rodando, ele fadigou, né? As pessoas já não aguentam mais ver aquele criativo e não funciona mais. Então, cada caso é um caso específico, mas é essa análise que seria feita para solucionar. Então, às vezes, não é pausar a campanha, não é tentar um novo público, é simplesmente trocar o criativo. Vocês perceberam que existe uma análise mais minuciosa, e isso é importante que você faça. Se você não tem um gestor, faça isso. Busque esse tipo de conhecimento. Às vezes a gente brincando fala, poxa, contrata o Thiago, mas não é isso. É você buscar esse conhecimento ou ter alguém da sua confiança que vai fazer esse estudo. Nós, como empresa, a gente já teve muito problema que a pessoa só colocava a campanha para funcionar e não olhava mais para isso. E você ter alguém preocupado junto contigo nas suas campanhas faz com que você diminua o investimento e aumente o seu faturamento. Porque já chegou também o momento de eu chegar para o Thiago e falar, Thiago, está entrando muito público que não faz sentido para esse empreendimento, e ele fazer ajuste. E o ajuste precisa ser rápido. Não pode ser uma pessoa, Thiago, e isso... Por isso que eu falo com bastante tranquilidade. Você não pode passar um problema e a pessoa, então eu vou ver e ver depois de 2 dias. É dinheiro rolando, é dinheiro escoando ali. Você tá e esse dinheiro não sai do bolso da pessoa que está fazendo o tráfego, sai do bolso do empresário, do empreendedor. E esse dinheiro ele é muito valioso. E a gente tem que lidar com ele. E a gente precisa de pessoas que lidem com o nosso investimento da mesma forma que ele lidaria com o dele. Então, por isso que é importante você ter alguém de confiança para fazer essa parte. Eu confesso para você que, assim, você falou algumas coisas que eu sabia, fiz questão de perguntar, mas outras não. E eu não preciso saber disso, eu preciso ter alguém de confiança que saiba. O bom líder não é aquele que sabe de tudo, é aquele que tem uma visão generalista, porém, ele sabe ter outras pessoas que vão fazer coisas que ele sozinho não conseguiria fazer. Ele pode até aprender. O bom líder, ele aprende. O eu empresa, ele tem que fazer tudo. E tá tudo certo se você está nesse momento. Mas se você está num momento de crescimento, faz sentido. Você tem que se perguntar se faz sentido você ficar ali na frente do computador, editando imagem, fazendo campanha, fazendo teste ABC e acompanhando isso, ou se você precisa contratar um profissional para isso. É fundamental que você faça. Porque eu, por exemplo, eu não teria esse tempo, porque o tempo que eu teria para fazer isso, eu tiraria de outro lugar, que pode me trazer um faturamento muito maior do que o dinheiro que eu estaria economizando tendo um profissional nessa área. Gestão das mídias sociais. A gente sabe que hoje o Instagram, Facebook, TikTok, eles são uma vitrine. E se a pessoa não entender isso, que é uma vitrine, é uma oportunidade que a pessoa pode colocar um imóvel, vamos tirar do imóvel, porque, gente, eu vivo isso, me desculpem, pode colocar o seu produto ali e aparecer para centenas de pessoas, milhares de pessoas ou milhões de pessoas. Pode ser que um vídeo que você faça sobre o seu produto viralize. Uhum. Nesse momento, Thiago,
como que você orientaria uma pessoa que ainda não está mexendo com isso, está muito desatualizado, está fazendo com pouco empenho? Como que você como estrategista orienta essa pessoa? Olha, eu posso até dar uma previsão do que vai acontecer com essa pessoa se ela não se movimentar pro digital. No longo prazo, ela vai começar a ver, infelizmente, o faturamento dela de mês em mês diminuindo, e ela vai começar a procurar os problemas, ver o que aconteceu, e ela vai ver que a forma que ela vendia no passado, né, geralmente isso acontece com empresas que já são de mais tempos o dono não é uma pessoa que consome Instagram, então ele não acredita tanto assim no digital, porque ele não entende, né, ele não tem esse conhecimento. Então, infelizmente, vai chegar esse momento que ele vai procurar no desespero. Só que ele já poderia ter investido nisso muito antes, quando ele já estava com um caixa mais confortável, que ele poderia estar usando isso para elevar o nível da empresa dele, e não para começar a salvar a empresa dele. Então, a dica que eu dou para essa pessoa é: comece rápido, né? Busque conhecimento. Se você não tem caixa para investir contratando alguém, busque conhecimento, que tem na internet hoje em dia tem muito conhecimento gratuito mesmo, sem ter que investir em curso ou nada, que dá para fazer um básico bem feito que já vai te diferenciar muito, né? A dica que eu te dou é justamente você investir. Tem muita coisa de graça? Sim. Mas a partir do momento que você investe, você se compromete. Você se compromete a fazer. Então invista. E é pouco, gente. Você aprender hoje a fazer uma gestão de mídias sociais é barato. Mas mesmo que você coloque 50, 100 reais, vai fazer com que você abra, que você se comprometa a parar, a ver. Porque se for um vídeo gratuito no YouTube, possivelmente você vai começar a assistir qualquer distração que passe por você. Você vai sair, vai se levantar, vai tomar um café, vai comer alguma coisa e vai parar de fazer. Quando você paga, você, poxa, calma aí, entendi que essa pessoa é relevante, eu vou começar a consumir esse conteúdo, e vai te levar para uma ciranda que a gente vê acontecer muito, que é você buscar justamente a inteligência artificial para te ajudar a fazer um cronograma de postagem, a te ajudar a fazer um carrossel, a te ajudar a fazer conteúdo. Vai acontecer sim, mas aí você vai ter um passo a passo de como fazer isso. Não é o que fazer, mas como fazer, para que você não perca tempo, para que você se posicione bem. E se tiver que errar, erre rápido, né? É isso aí. Quando a gente fala, agora vamos voltar para um assunto, vamos entrar num assunto que eu acredito que grande parte das pessoas negligenciam, que é o Google Ads. Como que uma das coisas que você perguntou para nós é como que a gente era posicionado no Google. Isso é uma pergunta que você faz para todo tipo de negócio? É possível posicionar no Google? Como que você vê isso? Vou começar aqui a pergunta, eu já sabia a resposta, né? Quando eu vou para uma reunião, eu já analisei toda a empresa da pessoa, já vi todos os posicionamentos, o que eles estão investindo, se eles já estão investindo ou não, se tem algum anúncio rodando ou não. Porque eu também entendo que essa reunião que eu vou ter com a pessoa, mesmo que ela não feche comigo, eu já agreguei na vida dela, na empresa dela. Então ela sai dali, mesmo que ela não queira fechar comigo, já tem com alguns direcionamentos, alguns ajustes que ela pode fazer que vão fazer diferença na empresa dela. Então, do mesmo exemplo que é pro Instagram, é pro Google. Então, antes de você pensar em começar a anunciar no Google Ads, você precisa ter o Google Meu Negócio atualizado, com boas fotos, com fotos da sua empresa, com fotos do seu produto, né, se é um produto. Então, o primeiro passo seria ajeitar o Google Meu Negócio, pedir... às vezes tu tem um negócio que tu já tem há 5 anos e tem lá 15 avaliações no Google. E a grande maioria das vezes, infelizmente, as pessoas vão no Google para reclamar. Então, se você não incentiva as pessoas que gostam do seu produto ir lá avaliar você geralmente vai ter avaliações só negativas. Então, isso é muito ruim. Então, você precisa se comunicar com seus clientes e pedir para eles, né, estimular eles a ir lá fazer essa avaliação para deixar
tudo redondinho. Então, com boas avaliações, boas fotos, endereço atualizado, tudo bonitinho com a sua logo ali ajeitada. Então, o primeiro passo para o Google seria o Google Meu Negócio. E quando você, igual, no começo da nossa relação comercial, a gente a todo momento te levantava, ó, não tá bom isso, não tá bom aquilo, ó. Porque a gente vinha de um movimento mais machucado, assim, mais de lugares que deram errado e querendo ou não, a gente estava num início de relação e não existia a confiança que a gente tem hoje. Como você lida quando a pessoa começa a questionar o seu trabalho? Eu acho isso uma coisa boa, porque uma das maiores dificuldades que o gestor de tráfego tem, o bom gestor de tráfego, pelo menos, né, que ele realmente está interessado com os resultados, é a dificuldade de comunicação com o cliente. Então, o gestor de tráfego ele está analisando dados. Então, se aqueles dados estão bons, como a gente falou, vou usar alguns termos técnicos, né? O CPM tá na média, o custo por clique tá bom, tá chegando um lead num preço bom, por métrica, o anúncio tá bom, tá funcionando. Mas ele precisa da comunicação com o empresário para ele passar, ó, tá chegando, mas tá chegando pessoas completamente aleatórias. Então, se o empresário não tem essa comunicação com o gestor, ele vai olhar aquilo lá e vai dizer, não, tá mil maravilhas, olha, vai até fazer stories para mostrar, olha quanto quanto tá o custo por mensagem do meu cliente aqui, vai divulgar aquilo. Mas o custo por lead baixo não quer dizer que o anúncio esteja funcionando, que esteja redondo, né, que vá dar lucro para ele. Você sabe que a gente fala hoje, quando o negócio está mais maduro, que tem cliente que a gente demite. E da mesma forma que às vezes o cliente nos demite, a gente também demite cliente. Você teve que demitir cliente? Eu já neguei fazer reunião. Eu não me lembro agora, eu até queria falar o caso específico, né, para dar o exemplo, mas eu não lembro exatamente o que aconteceu. Mas eu nem fui fazer a reunião porque eu já sabia que ia ser uma dor de cabeça. Provavelmente era alguém com uma expectativa muito alta, querendo um milagre muito grande para ontem. E tá tudo bem a pessoa querer isso, desde que todas as outras coisas dela estejam alinhadas. Então, se ela está fazendo tudo de qualquer jeito e está esperando um milagre desse, é um perfil de pessoa que vai ser uma dor de cabeça, que provavelmente não vai ter bons resultados, porque se ela não alinhou coisas que são básicas para a empresa dela, dificilmente ela vai me ouvir falando para ela alinhar. Então, se ela não está ouvindo os meus direcionamentos, não tem como resolver o problema. A gente tem a expectativa, quando a gente começa a fazer o digital, a gente tem uma expectativa, né? Quando você vai falar com o cliente, até para que as pessoas entendam aqui, eu sei que o período de maturação de um anúncio depende de um produto para o outro, mas existe uma média. Sempre existe uma média. Tudo existe média. Tipo, a média das pessoas da altura dos homens brasileiros é 1,75. Eu tenho 1,90. Eu não sou média, sou acima da média. Mas tem gente que é média, tem gente que é abaixo da média. Então tudo tem média. Na média, quanto tempo demora para que um anúncio comece a performar e comece a trazer resultado? Tá. É relativo porque depende do custo do produto, né? Depende do valor final de venda dele, depende o quanto você está investindo, depende quantos criativos você está testando. Então, mas em média, por teste de isolados, né? Para te validar um criativo, validar um conjunto, se o orçamento está ali no que o teu gestor vai te aconselhar, eu posso dizer que pela minha experiência em 2, 3 dias eu já consigo dizer se ele está muito ruim, se eu já preciso pausar, mas a média é uma semana ali rodando para ir fazendo outros testes, e uma média para realmente estar tudo redondo vai ali um mês e meio, às vezes pode chegar até uns 3 meses, né, dependendo da complexidade do negócio. Entendi. E quando a gente
eu digo chegar até 3 meses para deixar tudo 100% redondo e já partir para uma escala, no caso, né? Não que vou ficar 3 meses fazendo 1 milhão de testes, não é isso. E quando você, assim, vamos supor que nós estamos em 3 pessoas aqui. Tá eu, você e um empresário que ele está há 10 anos com a porta dele aberta, dono de alguma loja, que sempre trabalhou por indicação e começou a ver que as indicações começaram a baixar. E aí você está aqui como um estrategista digital com a oportunidade de vender o seu trabalho, mas não só de vender, mas de ajudar essa pessoa que até hoje só trabalhou por indicação. O que você falaria para essa pessoa? Eu pediria o Instagram da loja dele para eu olhar e analisar ali com ele, porque hoje em dia, mesmo com indicação, né, mesmo que o peso da tua indicação seja muito grande, a pessoa vai te pesquisar na internet. Então, tudo isso que a gente falou agora, se o seu Instagram não estiver alinhado, se ela te pesquisar no Google não estiver alinhado, o peso da tua indicação já diminuiu. Então, se quem indicou né, não foi um especialista falando, oh, não, ou a pessoa que está recebendo confia muito na pessoa, né, se não é nesse nível de indicação, ela provavelmente não vai atrás do produto ou do serviço. Então, ele precisa ter isso organizado até para manter essas indicações dele funcionando. Então, por isso que ele viu que as indicações estão diminuindo, que é o caso que eu falei antes, que infelizmente o empresário vai ver o faturamento diminuindo, e ele vai correr para o digital quando for para salvar a empresa e não para levar ela para outro nível. Sabe que a gente teve um capítulo falando justamente sobre, com uma psicóloga falando sobre gestão de emoções. E ela falou justamente sobre a prevenção. Normalmente as pessoas procuram um psicólogo quando o caldo já entornou. E procuram um profissional também como você. Lógico, hoje em dia, com o acesso à informação que nós temos, chega um momento que a pessoa não consegue fazer pela força do próprio braço e vai buscar um profissional, e aí acaba encontrando gestores de tráfego, gestão de mídias sociais, agências e tudo mais. Essa pessoa, Thiago, ela poxa, entendi, o meu Instagram está desatualizado e tudo bem que eu não fiz antes. Você acha que eu vou bater um papo aqui contigo entendendo assim, primeiro de tudo, atualizo o Google Meu Negócio. Primeiro de tudo, que já é coisa que eu posso fazer sem a interferência de outras pessoas. Segundo, começo a atualizar, porque as mídias sociais, Instagram, Facebook, TikTok, não é algo que você faz de um dia para o outro. Você tem que já começar a nutri-lo, né? Para que as pessoas voltem a olhar, as pessoas que seguiam antes. Às vezes a pessoa tem 10 mil, 20 mil seguidores, mas como está 1 ano sem colocar coisa lá, a pessoa até já esqueceu do seu negócio. Isso tem que ser constante, né? Primeiro passo, segundo passo, terceiro passo. Você acha que a pessoa seria importante a pessoa investir em alguém que prepare boas imagens para ela, ou ela poderia buscar esse conhecimento e ver aonde, vou num site do Gama, um Banana, como que é o nome do... Nano Banana, ChatGPT, Gemini, mas eu tenho que tentar pelo menos fazer isso aqui com a força do meu braço para eu pegar um gestor de mídias sociais, um gestor de tráfego. Qual que seria o passo assim que você poderia dar uma dica para essa pessoa que está nos assistindo agora? Olha, o trabalho de social media é muito importante, mas claro, eu estou generalizando, né, que depende do produto, não vai dar para fazer isso. Você precisa ter uma imagem muito bem feita, uma comunicação muito bem feita. Mas se você conseguir fazer uma imagem em alguma IA dessas que você citou, ela não vai ficar tão boa quanto um especialista social media, mas você já vai conseguir se comunicar com o seu cliente. Então, essa comunicação já estando minimamente ajustada, é melhor você investir em anúncios.
Então, você mostrar essa imagem para mais pessoas. Porque ali a imagem que a IA vai te gerar já vai estar ok, né? Então, você começa a investir em anúncios, começa a trazer cliente, fatura mais, e aí sim, investe numa social media que é muito importante. Então, já sabe. Ó, a gente perceba que a gente está falando muito sobre técnico, questões técnicas, porque é importante você se atualizar, é importante você trazer novidades, é importante você entender sobre inteligência artificial, é importante que você esteja atualizado em relação ao que você pode fazer de diferente dentro do seu negócio em forma digital, mas nada substitui alguém com experiência, alguém com know-how olhando para isso. Nós temos hoje pessoas que fazem tráfego, pessoas que fazem gestão de mídia, gestão de design, pessoas que fazem o design das imagens, tem um monte de coisa. As habilidades a gente entendeu, mas qual que é a visão que você poderia falar para essa pessoa? O que ela precisa... tem coisas que você vai fazer e você vai esperar. Mídia social, você vai fazer e você vai esperar. Não tem como você fazer um perfil agora e semana que vem você tá com 1 milhão de seguidores. É difícil. Eu não vou falar que é impossível, porque tem gente que promete isso aí e eu não sou aqui o dono da verdade. Mas é muito difícil, né? Qual que seria a forma, a emoção, o sentimento, a noção que a pessoa precisa ter a partir do momento que ela entra no digital? Olha, ela pode começar, por exemplo, contratando uma social media para fazer alguns posts, pelo menos os 3 que ficam fixados, e os destaques dela. Então, quando pensa na contratação do social media, ele não precisa pensar que aquilo ali ele vai atingir novas pessoas, né? Então ele só precisa pensar que não, eu tô reformando o meu negócio, eu tô repaginando aqui a fachada do meu negócio no digital. Então muitas vezes isso quase sempre é mais importante do que tu começar a fazer o tráfego. Então não necessariamente você precisa de uma social media contratada mensalmente para você iniciar, né? Ou para ter grandes resultados, porque a social media ela vai trazer conteúdos que vão alimentar justamente as pessoas novas que estão chegando. Então são outras estratégias, você conseguir fazer posts que vão viralizar, né? Então já é uma especialidade além de uma social media padrão. Ela ter essa expertise de fazer algumas copies que vão ser virais e tudo mais. E a expectativa seria essa, pensando em social media e organizar a casa, né? E para ele escalar o negócio, aí sim, seria o tráfego já com a estrutura dele organizada. O tráfego vai levar ele para outro nível, com certeza. E ele vai parar de enxergar tráfego como custo, que é o que a grande maioria das pessoas olham, né, o tráfego como um custo que ele tem na empresa, mas o tráfego é um investimento, porque ele te traz o retorno, e você consegue medir isso. Então, em vez de ficar pensando, putz, eu vou ter que botar R$1.000 esse mês, não, bota R$1.000, analisa, vê quanto que voltou, que no mês, pô, se você botou 1.000, voltou 3.000, no mês que vem você vai querer fazer o quê? Botar 2 para ver se volta 6. E se botou 2, voltou 6, no próximo mês você vai querer fazer o quê? Botar 3 para ver se volta 9. Então, esse pensamento que ele precisa ter, que a grande maioria das pessoas enxerga de forma errada. Você sabe que a gente, entendendo um pouco sobre mídia social e entendendo sobre venda, comportamento das pessoas, a gente entende que existe possibilidade de você medir o que está tendo mais alcance no orgânico. O que está tendo mais alcance, o que as pessoas curtem mais, o que as pessoas comentam, o que as pessoas compartilham. Só que existe um passo a passo que, se a pessoa seguir, dá muito certo. É o que a gente também faz, a gente faz na imobiliária, que é justamente assim, ó, a gente trabalha com 4 tipos de temas, né, que é o técnico, a gente chama de TACO, né, que é o técnico. Aí a autoridade, é o que te traz autoridade, por que as pessoas vão escolher o seu produto, por que vai escolher você como um gestor, o que vai escolher. Então,
Tem o técnico, informação que você passa, a autoridade, que é quem você é. Aí tem o comunidade, que é o lifestyle, é um pouco sobre a sua vida. As pessoas gostam de ver. Sim. Poxa, quais são os programas que mais viralizam, viralizam não, mas que mais tem audiência na televisão? Novela e Big Brother. São dois que falam sobre vida. Então, aqui tem a questão de comunidade e o de objeção, de contorno de objeção, que é justamente você levantar o que seria uma objeção do seu produto e já colocar ali, olha, meu produto atende isso, meu produto é contra isso, meu produto faz assim. Então, se você já pegar esses 4 pilares e pegar numa semana, você fazer aí as suas postagens, já vai dar uma alavancada demais, porque a pessoa precisa saber, o técnico precisa entender o que o seu produto soluciona, você precisa ser essa pessoa que vai trazer a solução, precisa entender um pouco sobre a sua vida, porque Instagram é isso, então você pode colocar lá um pouco também sobre a sua vida. Ah, não gosto de aparecer. Vai ter que aparecer, filho. Vai ter que aparecer, mostrar alguma coisa. Não gosto de aparecer, pelo menos então mostra em terceira pessoa. Né? E objeção, o que a pessoa tem de objeção ao seu produto? Já começa já dando uma ajuda para as pessoas que não sabem o que vão fazer. Agora, tem muita coisa que a gente estava comentando nos bastidores, que existem hoje diversos vídeos que você consegue... tem uma fala que ela é fantástica, que é nada se cria, tudo se copia. E existe a possibilidade também de você colocar lá, buscar um vídeo sobre o seu segmento, sobre o seu produto e ver o que mais está sendo comentado, viralizado. Como que a pessoa consegue ter esse acesso a esse produto específico? Tem algumas ferramentas? Tem ferramentas boas no mercado. Posso falar o nome aqui? Todas! A gente está aqui para entregar ferramenta. É Viralist.ai. Para mim é a melhor que tem no mercado para pesquisar conteúdo orgânico. Não me lembro o preço, mas se eu não me engano, o plano inicial não é muito caro. Eu acho que é R$99, mas eu não me lembro exatamente o valor. Depois você vai me passar o link para eu colocar aqui é Viralist? Viralist, Viralist.ai. Ou .ia. Não, pode deixar que a gente vai colocar. eu vou mandar. Para mim é a melhor ferramenta que tem pro orgânico. E é uma ferramenta que eu gosto bastante, porque há pouco tempo atrás, como você falou, né, nada se cria, tudo se copia. Então, a gente sempre fazia muita espionagem de anúncios. Só que eu sempre quis chegar em outro nível. Então, se eu estou copiando, né, ou me inspirando, vamos dizer assim, em anúncios que estão viralizados, que estão muito escalados, eu já perdi o time daquilo, porque já tem alguém escalando. Então, eu quero ser esse cara que escalou primeiro e que depois alguém vai vir me copiar. Então, essa ferramenta do orgânico é exatamente isso. Porque tudo que a gente escala no tráfego pago funcionou primeiro no orgânico. Então, o tráfego pago é sempre um reflexo do que está funcionando no orgânico. Entendi. Então, a gente já vai ter esse link aqui. Existe também alguns... Por exemplo, um conteúdo como esse. Você pode fazer um conteúdo... Arthur, eu não tenho ideia do que eu posso fazer. Não tenho ideia. E aí, como que eu vou gravar vídeo? Você faz... Olha, eu já vou te dar a dica. É dica. Porque aqui a gente está para dar dica. Você tem uma ferramenta que nós utilizamos aqui, que é a Opus.clip, que é justamente você faz um conteúdo de meia hora, mínimo meia hora, faz um conteúdo falando sobre o seu produto, falando sobre o seu cliente, o que você entrega, se é um produto digital, se não é, você faz meia hora. Depois você coloca nessa inteligência, ele faz vários cortes. Ele já te entrega o corte. E tem gratuito também. Lógico, gratuito vai ficar aparecendo a marca d'água. Mas, se você não tem condições de fazer um investimento, já faz um gratuito mesmo, pelo menos você já começa. Porque a gente precisa começar. Aí você faz um vídeo de 30 minutos, 40, 1 hora, você coloca ali, vai sair vários cortes. Cortes que você vai utilizar para mais de uma semana, que você vai poder colocar aí 1, 2 cortes por dia. Então você já consegue fazer isso aí. Aí você pega esses cortes e já vai colocar
TikTok, Instagram, YouTube, Facebook, já vai estar. Então você já está ali já alimentando suas mídias sociais. Aí você pega uma outra inteligência que você vai buscar, que eu não vou ficar te dando assim tudo assim mastigadinho. Você pega uma outra inteligência e faz a retirada do áudio, coloca lá no Spotify, cria um canal para você. Deixa de ser preguiçoso, rapaz. Coloca um canal para você lá e já vai ter lá no Spotify, a pessoa vai poder ouvir você falando sobre o que você faz, como você faz, de uma forma fantástica. E aí você pega esse conteúdo, coloca também lá numa inteligência que vai pegar tudo que você falou de forma escrita e vai criar 1, 2, 3 blogs para você colocar no seu site. Então, assim, ferramenta para você começar a crescer no digital, tá fácil fazer. Agora só precisa, sabe do quê? Assim, ó, suor. Tem que ter dinheiro? Tem, mas tem um monte de coisa que dá para fazer no suor do trabalho. Então você não pode deixar de fazer, né, Tiagão? É isso. Essa ferramenta que eu indiquei, ela também tem uso diário gratuito, né? Não lembro exatamente quantas pesquisas você consegue fazer, mas ela também tem a opção para testar ali gratuitamente. Dá para fazer de graça. Dá. Todo dia pesquisando de pouquinho em pouquinho, consegue. Tiago, eu vejo isso e eu replico aqui porque eu acho fantástico essa pergunta. Se você pudesse ter um microfone assim, ó, que você falou, vai ser traduzido em todos os idiomas e você vai conseguir chegar a quase 8 bilhões de pessoas. Qual é a dica que você daria depois de tanto tempo aí entre derrapagens e sucesso e quedas e sucesso, porque você não é Jesus, né? E mesmo assim Jesus foi sacrificado na cruz por nós, mas você é uma pessoa que erra em alguns momentos e acerta, mas você agora vai poder dar a dica que se a pessoa fizer, indiferente do que a pessoa faz, vai dar certo. Olha, difícil, indiferente do que ela faz, vai dar certo. Eu vou dar a dica pro pequeno empreendedor que ele não se posicionou no digital, que mude o seu olhar para o digital, dê valor para o digital, porque essa conta vai chegar no futuro e ela vai ser cara se ele não se posicionar agora, se ele não der valor para isso agora. Então, ele começar a pesquisar isso agora, como eu falei antes, em vez de chegar num ponto que ele vai precisar do digital para salvar a empresa dele, agora ele tem a oportunidade de ir para o digital para ampliar a empresa dele. Então, principalmente para o pequeno empresário, pequeno empreendedor, o que vai fazer ele deixar de ser pequeno, o digital eu diria que é a forma mais simples de fazer isso, né? Levar ele para outro nível. Tem uma frase do Bill Gates, eu não sei se já fazem acho que mais de 20 anos já, que ele falou que só existiriam no futuro, que hoje a gente vive, 2 tipos de empresa. Os que estão posicionados na internet e os que não estão. E eu posso falar com bastante tranquilidade que as empresas que ainda não estão, elas têm data de validade. Uhum. Porque a internet tomou uma proporção gigantesca. Lógico que tem empresas que são empresas que trabalham no âmbito governamental, são empresas, mas eu acho que são, assim, é um número irrisório perto do que a internet pode entregar, né? Então o posicionamento para a internet é algo fundamental. Por isso que nós te trouxemos aqui, porque nós queremos que as pessoas do reino, pessoas que acreditam que Jesus está voltando, pessoas que acreditam na graça de Deus, que sabem que tudo que passam de dificuldade é fruto de algo que elas precisam aprender para o que estão vivendo agora, como também para o que vão viver no próximo nível. Tudo ensinamento, então a tudo nós damos graça, independente do momento que nós estamos, e essas pessoas sabem que a gente está caminhando junto. O projeto do Podget Business é um projeto que nasceu de uma inspiração de não estarmos sozinhos mais, mas a gente poder derramar com o nosso conhecimento, com o nosso tempo, conhecimento para as pessoas que ainda não acessaram o nível X, Y, que elas possam acessar e ainda mais rápido. Então, se você entendeu todo esse recado, você
vai pegar esse conteúdo, vai escrever e vai colocar em prática. E se fez sentido para você, é um recado muito importante que eu, diferente de todas as brincadeiras que nós fizemos, você precisa compartilhar. Por que você precisa compartilhar? Porque a partir do momento que você compartilha com outras pessoas terão a possibilidade de também se desenvolver. E você fazendo isso e sendo útil na vida de outras pessoas, Deus enxerga o seu coração. Então, não retenha esse conhecimento, compartilhe com o máximo de pessoas que vier. Eu tenho certeza que o Espírito Santo já está tocando no seu coração, falando para quem são as pessoas que você precisa compartilhar agora. Então, já faça isso. Curta esse vídeo, porque a partir do momento que você curte, pessoas que não te conhecem, não me conhecem, não conhecem a Get Church, não conhecem o Pod Get Business, elas vão receber lá na timeline deles esse vídeo e outros vídeos que nós faremos, e aí vai começar a clicar, a conhecer o nosso trabalho e entender que nós não precisamos caminhar sozinhos. Se você hoje caminha sozinho, é uma escolha sua, mas não é algo que você precise fazer isso, porque hoje você tem uma igreja que quer caminhar junto com você. É uma igreja que quer te desenvolver em todas as áreas. Nós temos curso de teologia, nós temos o Pod Get Business, temos o Get Business Club, nós temos diversas ferramentas para te desenvolver, parte emocional na UTI das emoções, no Get Saúde, parte física. Então, a única coisa que você não pode fazer hoje é reclamar porque você anda sozinho, porque você está sozinho. Nós estamos aqui para acompanhar, para caminhar contigo. Então, saiba que somos irmãos de fé aqui e queremos que você se desenvolva. Podget Business nada mais é do que tentar trazer de uma forma lúdica, de uma forma simples, todo o conhecimento que grandes empresários, que pessoas especialistas nos seus ramos possam contribuir para que você se desenvolva. Então, fica o meu recado, fica o meu agradecimento para você que ficou até agora aqui conosco. Eu sou muito feliz em fazer parte desse projeto. Espero estar mais e mais vezes derramando um pouco aqui do que a gente pode entregar e que você seja usado também por Deus da mesma forma que nós fomos usados aqui. Tiago, muito obrigado por fazer parte de todo esse movimento lindo que nós começamos. Eu tenho certeza que isso aqui vai ter uma proporção ainda maior. Muito obrigado por fazer parte disso. Amém. Mais uma vez eu que agradeço pelo convite, pela oportunidade de estar aqui. De novo, para mim é uma honra estar aqui sentado nessa cadeira. Eu vou complementar um pouco a última pergunta que tu me fez, principalmente, tu me relembrou, né, que a gente está falando com pequenos empresários do reino, principalmente. Não pense pequeno. Não pense que o digital é para empresas grandes. O digital é o que vai fazer a sua empresa ficar grande. Uau, é isso. Então, pessoal, muito obrigado. Fiquem com Deus e até o próximo episódio.